Clima de alta tensão na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Houve uma nova revolta nesta terça-feira e o temor era de que explodisse uma batalha campal entre os presos. Em apenas 2 semanas, chacinas e rebeliões já deixaram quase 150 mortos, obrigando o governo federal a agir diante do que se tornou uma questão de segurança nacional. Com os secretários de Justiça e de Segurança de todo o país reunidos em Brasília, o presidente Michel Temer anunciou que as Forças Armadas vão atuar nos presídios. Os militares vão apoiar as revistas e operar equipamentos para impedir a entrada de armas e celulares. Mas não devem lidar diretamente com os presos. A medida vem depois da mobilização da Força Nacional de Segurança e de um pacote que prevê a construção de mais penitenciárias. Como avaliar essa nova estratégia? O envolvimento das Forças Armadas é uma alternativa eficaz? De acordo com o porta-voz do Palácio do Planalto, o objetivo do governo é claro e definido. Abre aspas. Restaurar os padrões básicos de segurança nas prisões brasileiras. Fecha aspas. Para falar da crise nos presídios e das medidas anunciadas pelo governo federal, em especial a decisão de recorrer às Forças Armadas, recebemos André Garcia, secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo, e Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Sejam muito bem-vindos. Um prazer. Eu queria começar com essa questão, essa novidade do dia, que é a proposta, o oferecimento do governo federal de pôr as Forças Armadas para auxiliar os estados na questão da segurança dos presídios. Isso é factível? Pode funcionar? É uma decisão descabida? Pela sua experiência, secretário. Bem, não tem experiência nesse contexto que a gente está vivendo há algum tempo, né? Estou acompanhando todo esse processo há alguns anos e chegamos a esse ponto não pela ausência das Forças Armadas no processo, mas sim por várias omissões ao longo dos últimos anos com relação à aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional e a ausência de políticas claras do governo, especialmente do governo federal, para enfrentar essa questão. Eu acredito que todo esforço que vê agora no sentido de normalizar a situação, se o raciocínio é esse, trabalhar num cenário emergencial, pode ser que seja exitoso. Mas não acredito nisso como solução do problema no longo prazo. Acho que a medida seria paliativa. De toda forma, você vai pôr na entrada dos presídios, a ideia é que eles fiscalizem a entrada de aparelhos, celulares, armas e tal. Pessoas que não estão preparadas, não foram preparadas para isso, ou seja... São 2 os problemas. O primeiro, maior, e eu acho que central na discussão sobre presídios, homicídios, enfim, uma política de segurança pública que mereça ser chamada como uma política de segurança pública, é que o Brasil tem um enorme problema de implementação, tanto federativa, que é a relação entre União, Estados e municípios. A União insiste em dizer que não é responsável pela segurança pública, mas na prática quase todas as questões ligadas à área precisam ser reguladas e são regulamentadas pela União, desde a lavagem de dinheiro pelo Banco Central, pelo COAF, até o Exército autorizando a compra de armamentos pelas polícias, enfim, tem todo um conjunto. E também a questão da implementação republicana, a relação entre juízes, entre o Judiciário, o Executivo, o Legislativo e o Ministério Público, a Defensoria. Hoje, o ministro corregedor do Conselho Nacional de Justiça disse que o problema não é do Judiciário, numa declaração na imprensa. Ele disse que é problema de gestão prisional, que o Judiciário não tem pouco a contribuir nesse sentido. Enquanto a gente fica empurrando um para o outro lado, aí a gente vai chamar o Exército. Mas qual é o risco? O risco talvez seja que esteja acontecendo no México. A gente chamou o Exército, não foi suficiente, foi necessário chamar a Marinha e, na verdade, hoje as instituições lá estão sendo muito questionadas. O trabalho de segurança é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios de qualquer instituição, de qualquer Estado. Agora, nós estamos assistindo, o Brasil está assistindo o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, no momento, no presídio de Alcaçuz. Vemos 2 facções com a instalação totalmente dominada, quer dizer, a polícia de fora, na muralha, a instalação sendo destelhada e tal, e as facções prontas para uma guerra. Aparentemente, o Estado não quer fazer nada, porque tem medo, evidentemente, de criar um novo Carandiru ali. O que fazer numa situação dessas? Quer dizer, qual é o papel
do governo, do Estado, da Federação, do Estado da União? O que se faz diante de uma situação como aquela? Bem, nós temos que dividir isso aí, pelo menos em dois contextos. O contexto de enfrentamento local, e aí eu posso dar o exemplo do Espírito Santo, que em 2003, com a eleição do governador Paulo Artung, encontrou na verdade, não tinha um sistema prisional, 13 unidades completamente sem gestão, sem vagas, as habitações não poderiam sequer ser consideradas como vagas e sem condições de oferecer nenhum mínimo de ressocialização para essa população carcerária. Foi feito um acordo em função do cenário emergencial corajoso com o CNJ, presidido à época pelo ministro Gilmar Mendes, voltado para a criação de vagas e em função disso, a criação de vagas, havia necessidade, em função do cenário emergencial, construir unidades e foram construídas unidades com um modelo de construção que permitiu há 6 a 8 meses ser construído. Por exemplo, foram construídas de 2003 a 2010 26 unidades, geradas quase 11 mil vagas. Ou seja, essa decisão corajosa do governador, junto com sua equipe na época, em 2003, permitiu que hoje, por exemplo, nós tivéssemos no estado do Espírito Santo a possibilidade de oferecer minimamente as condições para o tratamento penal, controlar o sistema, que é essa sua pergunta, o seu ponto de vista de interesse da segurança pública, né, que é o meu caso, controlar o sistema, porque não permitir que ele faça suas intervenções extramuros, que é o caso, por exemplo. Coincidentemente, ao fim desse processo, de mais de 450 milhões de dinheiro capixaba, né, do contribuinte capixaba investido, a taxa de homicídios começou um processo de declínio, porque minimamente a gente conseguiu fazer um controle sobre essa estrutura. Do ponto de vista da intervenção num contexto maior, de emergência, essa movimentação que está acontecendo nos presídios hoje, ela é uma consequência de uma movimentação que segue uma lógica de mercado dessas facções, né? Elas estão ocupando espaço, eliminando concorrência. Isso é consequência também de uma omissão do Estado, né, que vai deixando a ocupação das facções e do poder delas dentro da prisão sem que consiga fazer nada, né? Mas eu te pergunto também sobre a emergência. Exato. Uma emergência dessas, está certo a polícia se omitir? De forma alguma. Na verdade, o que aconteceu no Rio Grande do Norte, e aí eu não sou secretário, eu posso eventualmente fazer uma crítica mais contundente, o que o Rio Grande do Norte fez foi cercou o presídio para que não houvesse fugas e falou, se virem aí, a polícia, alguns policiais tentando da muralha impedir um massacre, atirando. Na verdade, o Estado tem recursos táticos de evitar isso. Tem? De choque aparentemente não tem nem recurso tático, nem estratégico, nem planejamento, nem plano de contingência. Deveria ter pedido ajuda, deveria ter entrado separado logo de cara esses dois grupos. Teria que ter... A gente conversava aqui rapidamente antes do início, num estádio, numa quadra, seja o que for. Era importante entrar, realmente separar, tentar triar quem é realmente vinculado a uma ou outra facção criminosa e daí, a partir disso, pensar emergencialmente. Agora, do jeito que está sendo feito olha, vocês podem se matar aí dentro, vocês só não podem fugir. Isso não é controle de emergência. Isso, na verdade, não é só omissão. Isso é uma enorme irresponsabilidade. É um show de incompetência exibido para o país inteiro. Mas você disse que os presídios têm... O governo tem um controle do que acontece no Espírito Santo, dentro dos presídios. Mas as facções não conseguiram entrar lá ou tem também? Sempre há preso. O controle também parte também do processo de gestão e da participação dos agentes, dos inspetores penitenciários que colaboram muito com esse processo de gestão. É importante entender o seguinte, a existência de membros batizados ou que fazem parte desses grupos, isso se constata. A capacidade de articulação e de mobilização é que ainda não existe, ou ela é muito pequena, de modo que possa interferir no processo de controle dessas unidades, né? O modelo construtivo ajuda nisso. Qual é? O reforço, a estrutura é praticamente... Só pode haver fuga em unidades quando são bem construídas, quando houver ou falha de gestão ou facilitação. Eu costumo lembrar sempre para quem me pergunta sobre esse processo, como foi traumático lá no Espírito Santo, porque eu disse que a decisão era corajosa, porque ela atingia interesse diretamente da bandidagem, que estava lá acostumada ao descontrole total,
Eu assisti a cenas de crises de abstinência de drogas, a sujeitos se recusarem a serem transferidos das unidades antigas para as unidades novas. Esse processo de transferência foi muito claro para a gente que os presos eles não queriam se submeter a nenhum tipo de controle e sabiam que nessas unidades seriam controlados, não entraria droga, não entraria arma, não entraria celular, dificultaria o processo, portanto, de controle da atividade criminosa que acontecia, o escritório do crime, como se fala. Então, esse processo é um processo muito pedagógico para a gente lá no Espírito Santo, aprender como foi importante tomar essa decisão, né, fazer essas contratações diretas, com a gente, contratações emergenciais, mesmo com a incompreensão de alguns, porque era necessário, a situação era emergencial, e está aí a resposta hoje. Um sistema que hoje está relativamente... Deve ter tido o enfrentamento da corrupção também, de agentes penitenciários e tudo mais, porque isso sempre acontece. Houve também aumento do quadro e é uma depuração natural que acontece quando você tem uma decisão política de fazer com que as coisas aconteçam. Quando o Estado se torna ausente, não exerce a política criminal, na verdade, é a forma como as várias esferas atuam, então a gestão prisional, o judiciário com a questão do julgamento dos presos provisórios, essa brecha rapidamente não existe, né? Não existe vácuo que não seja ocupado. O crime organizado ocupa o vácuo da política pública, se fortaleceu pela omissão e, na verdade, pela bateção de cabeça, mais do que a omissão. Investimento em políticas que não tem E a gente fica batendo cabeça e não consegue pensar. Emergencialmente, a gente acaba fazendo essas operações. Agora, no médio prazo, acho que o que pode ser chamado a atenção do Espírito Santo é que houve planejamento, houve meta. Você vai dizer o sistema é perfeito? Não, o sistema não é perfeito. Mas deixa eu te comentar, hoje alguns secretários que estavam lá na reunião com o presidente fizeram comentários curiosos. Primeiro houve uma reivindicação de que fosse feito, o senhor estava lá, pode me confirmar, uma PEC para vincular parte da receita do governo federal, do orçamento, a gastos com segurança, da mesma forma que saúde e educação. A gente vem do teto de gastos na tentativa de desvincular verbas e quer se garantir, ou seja, passa-se a responsabilidade para o governo federal, inclusive, do que é dos estados. E outra, secretários que disseram com a maior candura: não adianta fazer mais presídios, nós não temos dinheiro. Mais presídio significa mais gente para trabalhar e mais custos. E isso, não estamos preparados para isso. Ou seja, a tendência é que nada aconteça. A discussão que foi feita nesse sentido da PEC é uma discussão que tem um pano de fundo, que é o financiamento da segurança pública, né? Nesses momentos que a gente vê, principalmente no momento de crise, a primeira vítima da crise... do contingenciamento. O investimento, não é? Nesse ramo, nessa área do setor público, especialmente, segurança pública é uma área que requer que haja investimentos permanentes, seja de reequipamento, seja de tecnologias inovadoras. E é preciso que haja, de fato, a participação da União nesse processo, porque os estados suportam sozinhos as consequências de muitas questões que estão relacionadas à atividade da União. A lógica do Colégio Nacional de Secretários de Segurança é essa: trazer a União para a solução do problema e não levar os estados para ajudar a União na solução do problema. Eu vou dar um exemplo. A criminalidade que acontece hoje, essa ação nos presídios e a reação que vem acontecendo, ela acontece em decorrência das atividades de criminalidade transnacional e interestadual. São atribuições, em tese, que cabem à União fazer. Não estou me referindo só à questão de vigilância de fronteira, das estradas federais, dos produtos controlados, das armas e produtos químicos. Eu estou me referindo à necessidade de se atuar com rigor e impedir que esse tipo de atividade aconteça. Não é? E isso a gente tem uma omissão histórica da União nesse processo. Não é uma questão de governo A ou B, é uma questão de omissão histórica. E falta de vontade, talvez por falta até de coragem, de enfrentar essa questão no que é necessário enfrentar. Crime organizado, organização criminosa que está atuando, a exemplo dessas facções, existe no submundo, tem uma organização empresarial, mas é informal, verdade. Mas ela depende do mundo formal, depende do CPJ, do CNPJ, depende do CPF, depende de banco, depende... De quem lava o dinheiro. De quem lava o dinheiro. Que vai pagar as mercadorias. Se quiser sufocar a atividade, nós temos que partir para esse mundo formal que emerge da informalidade, ou seja, que sustenta as ações criminosas, e aí sim
que é um papel importantíssimo, que não cabe aos estados isoladamente fazer uma intervenção não tem todo o acesso. que dê resultado. Você tinha mencionado isso, mas é um dos planos, um dos itens do plano de segurança, quer dizer, criar núcleos de inteligência com Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, a BIM e tudo mais, para tentar atacar mas isso, não? Isso é uma questão, falar que vai criar. O primeiro plano do governo Lula, que é o SUSP, criou os gabinetes de gestão integrada. A Dilma criou os gabinetes de gestão integrada municipal, né? Ainda, na verdade, foi no segundo governo Lula. A Dilma criou centros integrados de comando e controle e agora os núcleos de inteligência policial. Colocar estados para conversar, eles já conversam. Isso aí é agora, como é que você financia isso é uma grande questão. Assim, a União tem uma enorme responsabilidade. Todas essas questões que o André chamou a atenção, os estados também, porque nós temos um modelo completamente maluco, onde duas polícias competem por recursos, batem cabeças. Então, assim, o que mostra o resultado da reunião de hoje, quando anuncia que vai buscar recursos para vinculação orçamentária, se é verdade que os secretários de Estado estão fazendo uma demanda justa por financiamento constante da segurança, ao sair como um resultado pactuado, indicou que na verdade, vai caber à área da fazendária, ao Meirelles, ao ministro Meirelles, dizer que não tem plano de segurança, porque não tem dinheiro. Então, na prática, não tem plano de segurança. Porque não tem dinheiro. A questão discutida lá no colégio não se resume a isso, obviamente. Se criou-se uma oportunidade para se discutir o financiamento. Eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem que ter de levantar todos os problemas estruturantes relacionados ao enfrentamento da criminalidade. Além das falhas que eu já pontuei aqui com relação à questão operacional, é importante, num momento como esse, se discutir o que de fato vai solucionar ou minimizar os efeitos do problema. O que, na sua opinião? Imediato. Passa desde a vontade, que a primeira questão hoje, que eu falei há pouco, é ter vontade, coragem e determinação para identificar, e as informações existem, né? Quando se fala em núcleo de inteligência, aparece da impressão que não existe trabalho de inteligência policial, e existe, as pessoas investigam, as pessoas fazem os seus relatórios, sabe-se quem eventualmente está no mundo formal, que tem relações diretas com a informalidade do mundo criminoso, e é preciso vigiar essas pessoas, é preciso ter mecanismos, inclusive legais, que permitam que essas pessoas sejam monitoradas e presas, sufocando as atividades, cancelando o CNPJ, cancelando os CPFs, para falar na linguagem mais simplificada, para mim, o caminho para que a gente possa, de fato, impactar na atuação desses grupos. Esse é um ponto, para mim, que é crucial. Outras questões relacionadas à segurança pública referem-se à legislação. Num contexto como o nosso, é preciso fazer um aperfeiçoamento legislativo. Não é prender por prender, não é prender quem não deve ser preso, mas quem deve ser preso deve permanecer preso e deve ter um rigor maior na questão, por exemplo, da progressão penal. Existem as medidas que o Colégio de Secretário de Segurança tem proposto, não passam apenas, seria simplificar demais apenas com a questão do financiamento, mas passam por alterações legislativas e também pela lógica do enfrentamento às causas dessa questão do crime organizado. Vocês dois destacaram bem isso, quer dizer, como é importante fazer, digamos, asfixiar financeiramente o crime organizado, porque o dinheiro tem que financiar. Agora, todos os planos tocam nisso, de alguma maneira tocam. Todos os planos montam, descrevem à nação estratégias interessantes e tal, em que dá uma esperança. Todos os planos fracassam. Está falando em vontade política, mas fracassa exatamente por quê? Nós estamos fazendo planos de segurança serialmente há décadas. Por que é que fracassa? Onde que pega? Em que momento em que a coisa desanda e ninguém mais liga até a próxima crise, mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente já viu vários planos nacionais de segurança, vários, um atrás do outro. Nunca aconteceu nada, ao contrário, a gente só viu as organizações ficarem mais organizadas e o crime mais perto do cidadão. Por quê? Onde é que emperra? Onde pega? Por que eles não vão para frente? Os planos, em primeiro lugar, nem são planos de governo. E mais do que isso, não são planos de Estado, são planos de ministros.
São quase Eles que programas bolam de trabalho. correndo lá no gabinete Ao e longo apresentam. dos últimos 20 anos, os programas foram os do Ministério da Justiça, nunca foram assumidos pelos presidentes como prioridade. Esse caso em particular, a gente poderia até, para encerrar, dizer, nós tivemos uma reunião com chefes de poder e órgãos de Estado, né? Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público reuniu para apresentar o plano. Ele deveria ter sido anunciado pelos chefes de poder e de Estado, assumindo metas, compromissos e cada um dizendo o que vai fazer. Infelizmente não foi. A chance de dar certo, o Brasil perde, porque provavelmente é muito pequeno. Ou seja, só um marketing, só uma aparência de que está todo mundo Espero que seja, unido. na verdade, que seja só uma tradição e que alguma coisa saia, porque o Brasil não pode ficar refém de mais uma crise na segurança pública. Eu estou esperançoso que a gente consiga interferir nesse processo da concepção ainda do plano, porque pelo menos a intenção da União de se envolver nessa questão com seriedade, com determinação. Vamos ver até que ponto será esse envolvimento. Concordo com o Renato. Acho que é importante que haja o comprometimento do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, inclusive com as metas a serem observadas, a serem determinadas, fixadas nesse plano. Se a meta é diminuir a criminalidade, há determinadas ações, indicadores que podem ser medidos no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, não somente a atuação das polícias. Por isso que hoje eu sugeri que esses atores, o representante do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, o representante do CNMP, o procurador Janot, assinem e assumam também o compromisso em nome desses órgãos autônomos e desses poderes. Todos eles envolvidos. Todos eles envolvidos. É uma questão de Estado, não é uma questão de polícia. É uma questão, não é só de vontade política, mas de vontade de todos, de um plano que seja realmente representativo da vontade de todos esses atores e que vincule a todos os atores no cumprimento das suas metas. Mas a reunião acabou terminando no impasse? O presidente cancelou o encontro com os governadores? Porque nós solicitamos exatamente que na nossa reunião que esses temas, que o que foi apresentado hoje seja aperfeiçoado, porque a nossa intenção é exatamente essa, fazer com que seja um plano que atenda a sociedade brasileira e não apenas mais um plano que não apresente resultados que sejam exitosos para todos nós. Nós estamos há muito tempo acompanhando todo esse processo e não podemos aceitar mais nada que seja feito de uma forma que não contemple os interesses da sociedade. O que é? Enfrentar, vou ser redundante, de frente o crime organizado, não apenas com ações táticas, operacionais, que são importantes, mas não são estratégicas. Para você que olha e analisa toda essa união dos estados, pode ser mais consequente na pressão ao governo federal do que outras vezes? Sem dúvida, porque quando falávamos de fora, éramos taxados de especialistas ingênuos e que não conhecem a prática. A força dos estados é mostrar, nossa, a gente conhece a prática e sabe que só atividade policial não vai resolver. Ou a gente articula, planeja e integra, ou simplesmente são palavras ao vento. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Aspas. Secretário que veio lá da reunião, fico muito satisfeita também, que venha contar aqui o caso do Espírito Santo, afinal de contas, razoavelmente bem sucedido no enfrentamento. É um belo exemplo para o país, eu acredito. Questão. Pelo menos temos um estado que pode ser exemplo e que diz, dá para fazer alguma coisa. Muito obrigada, mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada a você também que acompanhou Entre Aspas. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.